episódio de hoje, vou falar sobre como é possível você aumentar a adesão do seu paciente durante o tratamento das disfunções temporomandibulares. Estalidos, bruxismo, do orofacial, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que seja uma nova área para você, mesmo que você também já tenha experiência, é sobre trazer o manejo do paciente, fazer o paciente entender a importância, é sobre você conseguir executar cada procedimento de forma mais assertiva, conseguir trazer um diagnóstico mais rápido e consistente, e assim, com segurança, né, você gerar os resultados. Quem quer? O que é, basicamente, essa questão da adesão, né? O paciente chega para você com uma disfunção, com um problema, e ele quer o quê? Ele quer o tratamento. E por que ele não continua o tratamento com você? E por que ele não volta? Vocês já se perguntaram sobre isso? O que é a adesão? Presta muita atenção. O paciente, ele vai continuar o tratamento com você, não apenas por conta do resultado. Randy, por que isso? É justamente sobre isso que eu quero esclarecer durante toda essa live, durante todo esse conteúdo de preparação, tá? Porque eu quero que você saiba que você precisa ter o conhecimento, que é ele que vai ter o resultado, que vai fechar o ciclo e vai fazer o paciente ficar encantado por você e pagar o preço, mas a adesão não está relacionada com o resultado. Presta muita atenção. Quantas vezes você teve excelente resultado com o paciente na primeira consulta, você teve uma boa abordagem e o paciente não continuou com o tratamento? Quem aí pode mensurar? Muitas ou poucas vezes? Falem aí para mim. Muitas ou poucas vezes? Eu quero, de fato, que você entenda isso. Eu quero, de fato, que você mude a chave em relação a essa perspectiva e poder direcionar, principalmente nessa nova especialidade, a disfunção temporomandibular, a sua carreira para que você consiga se tornar reconhecido com resultados e ser bem pago por isso. Olha aí, a Gisele coloca, muitas vezes você gera o resultado e o paciente não continua o tratamento. Dentro dessa perspectiva, o que é que a adesão do paciente precisa? O que é que você precisa em relação a isso? Presta muita atenção que, olha aí, o conhecimento está relacionado, diretamente relacionado com o resultado. Conhecimento e resultado, diretamente associados. Porém, o conhecimento também está diretamente associado à adesão do paciente. Porque é através do conhecimento que você vai se mostrar para o paciente como o profissional indispensável. E é onde você precisa entrar na mente do paciente. É onde você precisa dar clareza ao paciente. Quem é você, Gisele? Quem é você, Andréa? Para que o paciente entenda que você é a Gisele, a expert, a referência. E se ela for para outro lugar, ela não vai ter a experiência que você tem, a sabedoria que você tem, o jeito de manusear o paciente que você tem. Ela não vai ter isso. Faz sentido para vocês ou não? E dentro desse processo, a adesão, que existe uma confusão de a adesão do paciente ser confundida com preço baixo. O paciente não vai ficar com você por conta do seu preço apenas. Muitos pacientes deixam de ficar por conta do preço e não é por conta de um preço caro, porque é muito barato às vezes. Porque ele mesmo duvida, ora, eu passei anos
procurando tratamento, quando eu encontro, como é que pode uma pessoa que promete, que se diz referência, vai cobrar menos do que uma pessoa que fez um tratamento e não resolveu? O problema não está no preço. O problema do paciente não manter a adesão com você não é o preço. Não está diretamente relacionada com o seu preço. Você precisa cobrar caro quando você promete grandes resultados. Se você promete grandes resultados, o seu preço tem que ser mais caro do que o das outras pessoas. Muitas fichas caindo aí para você e está só no começo. Está só no começo desse conteúdo. Que você, a partir do seu preço, você coloca condizente com o seu resultado. Se você tem um preço baixo, o paciente não acredita que você vai dar um resultado que uma pessoa cobra mais do que você não deu para ele. Porque para o paciente, o preço está diretamente relacionado com o resultado que ele vai alcançar. Tá? Para o paciente está diretamente relacionado com o resultado que ele vai alcançar. E aí é que está a grande oportunidade de você, como referência, poder cobrar um valor justo, acima da média, condizente com o seu resultado. Primeiro, se você tem um método, um conhecimento que ninguém tem, e esse método e esse conhecimento que ninguém tem, ele consegue dar o resultado com o paciente, você consegue falar com sangue no olho, com verdade, com humildade, com a certeza de que ele vai ficar melhor, o seu paciente vai lhe começar a enxergar como essa referência que vale o tratamento. E aí, Gisele, essa oportunidade que vem sendo criada, ela começa no início já. Ela começa já pela alta demanda, oferta e procura. Só isso já é capaz de fazer com que você tenha um valor mais elevado. Mas não é capaz de fazer com que o paciente fique no tratamento. E são essas estratégias de manter o valor alto e aumentar a adesão também paralelamente. O valor alto acima da média, por si só, o mercado já traz você. A dinâmica já traz você, porque não existe profissional com qualidade à disposição no mercado. Faz sentido para você, gente? Faz sentido ou não? É oferta e procura. Quando a gasolina está acabando, quando tem greve dos caminhoneiros, o que acontece com os produtos? O que acontece com a gasolina? Aumenta de preço. Então, se você é um dos poucos profissionais que conseguem fazer isso, o seu preço vai ser diferente. Mas o seu paciente vai ficar com você. O seu paciente vai pagar o preço que ele achar que você vale. Presta atenção, porque valor não está relacionado diretamente com o resultado. É o que ele acha, a percepção que ele recebe de você, sobre o que você é capaz de fazer. Olha só que oportunidade de desenvolvimento profissional para o fisioterapeuta que sempre reclama que não é reconhecido financeiramente, que não é reconhecido profissionalmente. E aí, gente, eu vou falar por experiência. Eu tenho mais de 650 alunos, tenho pacientes na Europa, tenho pacientes no sul do Brasil, centro-oeste, nordeste, e todos falam a mesma coisa. Os pacientes sempre reclamam do preço.
se ele é barato ou se ele é caro. O preço sempre vai ser motivo de reclamação. E o que faz o paciente pagar? E o que faz o paciente pagar? Existem alguns pilares, que são esses pilares da adesão com um preço elevado que eu quero trazer para você. Tá? Quem quer entender esses pilares aí para poder se manter como referência e com o preço acima da média? Eu vou até anotar aqui os pilares, tá? Para ensinar vocês, tá? A primeira coisa, tá, gente? O primeiro pilar para você, acabei de anotar aqui para não esquecer que eu vou fazer um conteúdo sobre isso. O primeiro pilar para que você consiga melhorar a adesão do seu paciente com um valor elevado é você se posicionar como um profissional de referência. E como é que se posiciona como um profissional referência em DTM? A primeira coisa, gente, a primeira coisa, conhecimento. Conhecimento. O conhecimento é que vai trazer valor para você. Eu vou dar um exemplo claro. Quem aí já teve um professor, seja no ensino médio, seja um professor de faculdade, seja professor de pós-graduação, que você olhava para ele, admirava e dizia: caraca, eu quero ser igual a esse professor. Quem aí, por exemplo, já olhou para mim, modéstia à parte, disse: caraca, eu quero aprender igual a esse professor. Quem aí já teve esse nível de professor, esse nível de desejo pelo que o professor apresenta? E muitas vezes tem professores, na época de ensino médio, de faculdade, que não tem nem cursos, mas você às vezes perguntava para ele: professor, o senhor não dá curso, o senhor não faz algo diferente? O que foi que trouxe para você esse desejo de querer estar mais próximo desse professor? Foi exatamente o nível de conhecimento, o valor agregado para você, o como você aprendia e, acima de tudo, o quanto ele falava com amor, com paixão, com dedicação, com vontade daquilo entrar na sua cabeça. O quanto ele falava, olhando nos seus olhos, vibrando, fazendo com que você aprendesse. Verdade ou não? Coloca aí. Verdade ou não? E o paciente, ele tem que perceber isso de você. O paciente, ele tem que desejar entender através de você o que ele tem. O paciente, ele tem que ver verdade, humildade, entrar em você através do conteúdo que você oferece a ele e busca trazer. E esse pilar, conhecimento, não é o conhecimento banalizado por si só. É um conhecimento lógico que traga para o paciente com disfunção de ATM, com bruxismo, a clareza daquilo. Caraca, era isso que eu estava procurando. Percebe? Era isso, exatamente isso. Ele está falando comigo. E é exatamente esse nível de profissional que você precisa se tornar. Onde você fale e agregue valor para o paciente. E que já deixe o paciente assim: caramba, uau, caramba, eu preciso fazer o tratamento com ele. Eu preciso trazer o tratamento com essa pessoa. Você precisa trazer valor. E o primeiro ponto para quê? O primeiro pilar é o conhecimento com valor agregado, mas com verdade, com sangue no olho, com consistência para o paciente entender isso. Esse é o primeiro pilar. Conhecimento
Faz sentido para vocês ou não? Olha só, conhecimento. E a partir disso, eu vou chegando no outro pilar, que era uma das dificuldades dos meus alunos, e eles começaram a perceber isso, tá? Começaram a perceber isso. O primeiro ponto também é você começar a se posicionar. Segundo ponto, né? É que através do conhecimento você se posicionar, Franceline. Você se posicionar e colocar com um argumento lógico, mostrando prós e contras, trazendo clareza do que se tem no mercado, trazendo clareza do que se tem oferecendo por aí de tratamento e aquilo que você vai propor e gerar de resultado para o paciente. Se posicionar como você, diante desse conhecimento, ele pode procurar quem for, pode procurar pessoas boas, mas com você é que ele vai encontrar a solução dele. É aquela coisa, você mostrar para ele que você confia no seu taco. Se posicionar como referência. Se comportar como referência. Então, você, para ter resultados rápidos, consistentes com o paciente com disfunção temporomandibular, o paciente ele precisa comprar a sua ideia, comprar o seu raciocínio clínico. O paciente ele precisa comprar a sua proposta de tratamento. E você só consegue isso com conhecimento e posicionamento. Onde a última coisa que vai acontecer, só para fechar, só para dar certeza ao paciente, é o resultado. É aí onde o paciente vai dizer, caraca, era isso. É exatamente isso que eu estava procurando. Porque é exatamente sobre isso. Vamos trazer para você. Vamos trazer para você. Você investia dinheiro, tratamento em um profissional, seja lá um nutricionista, um personal trainer, que ele dá resultado para você, mas ele não tem esse outro lado, não agrega valor para você, não traz uma perspectiva para você diferente do normal. O detalhe está aí. Existem esses pilares: o conhecimento, o posicionamento e o resultado. Agora, qual é o segredo dessa questão do resultado? Que aí a gente precisa alinhar e conduzir com você. Qual é o segredo desse processo? E aí eu quero consolidar com vocês. O segredo desse processo para você conseguir gerar o resultado e amarrar com o paciente é exatamente você trazer para o paciente uma abordagem rápida, uma técnica diferente, um modelo de atuação que ninguém faz. Por exemplo, o que é que geralmente se faz por aí? Qual é o grande erro que se cometem por aí, né? São os colegas que, infelizmente, com o conteúdo bem generalista, entendem que a ATM é articulação, côndilo, glenoide, disco e pronto. Só isso. E trata o paciente como se fosse uma tensão muscular, como se fosse uma disfunção e um desequilíbrio local. Fazendo uma abordagem de relaxamento, mobilização, laser ou, para quem acompanha, faz associado com tratamento ortodontista, de ortodontia, de dentista, associando com placas e essas coisas mais. Porém, se o paciente chega para você e você traz uma clareza para ele, o seguinte, olha só, você tem um estalido, esse seu estalido, ele tem relação com a cadeia muscular anterior, que gera uma projeção postural para frente, que pode alterar o tensionamento dos supra-ióides, tensionando a mandíbula da direita
diferente da esquerda. Esse ritmo de abertura e fechamento gera uma disfunção, um processo de sobrecarga ligamentar, gerando alteração e inflamação do disco da ATM. Uau! Ninguém tinha falado isso a ele. Todo mundo tratando como algo setorizado, localizado. E você vem e arremata com raciocínio clínico. Olha só. Você promove um resultado que ninguém traz para ele. E dá clareza que, dentro da sequência desse resultado, ele precisa de uma continuidade. Que você não vai conseguir, isso é fato, solucionar 100% do tratamento sem uma sequência. Você tem resultados rápidos, de alívio de dor, de melhora do sentimento, do sintoma, mas onde é que está a chave? É que a dor está na ponta do iceberg. A dor é a ponta do iceberg. Coloca aí nos comentários, gente. A dor é a ponta do iceberg. E é sobre essa ponta do iceberg que você precisa deixar claro com o paciente e muitas vezes você não deixa. A dor é a ponta do iceberg. Coloca aí. E você não deixa claro dentro desse processo. E pensando nisso, se o paciente não tem clareza sobre o que você vai dar de tratamento, ele não vai comprar. Entenda, o paciente, você, qualquer outra pessoa, só compra algo se ele tem clareza dos benefícios, se ele tem clareza dos riscos de não comprar. O que é que faz muitas vezes você comprar, por exemplo, numa Black Friday, algo que você sempre esperou? Primeiro, oportunidade, talvez você não consiga comprar mais com aquele valor. E o benefício que você vai ter ao comprar. Então, o paciente ele tem que perceber isso de você. Que se ele não comprar, ele vai perder algo importante como a saúde dele. E ele vai ganhar algo muito bom, que é o resultado desse tratamento que há tanto ele procura. Caramba! Veja como começa a fazer sentido. Se você quer ser um fisioterapeuta de resultados rápidos, se destacar na área da ATM, ser efetivamente um profissional de referência, isso não pode deixar passar. Essa comunicação não pode passar. Esse processo não pode ficar falho. Porque é aí que o paciente vai pagar por você. É aí que o paciente vai entrar no plano de tratamento. E qual é vamos dizer assim, a minha grande lamentação nesse processo? São colegas, são profissionais que não têm conhecimento de verdade, que eles sabem que não são capazes de gerar resultado com o paciente e se disponibilizam para gerar um resultado que eles não são capazes. E aí termina denegrindo a imagem de uma profissão. Termina dizendo, eu fui para o fisioterapeuta, não melhorei nada da ATM. Aí, para aquele paciente e seus amigos, o fisioterapeuta fica como alguém que não gera resultado, que não consegue melhorar o paciente com disfunção temporomandibular. E não é isso. E eu estou falando, gente, com propriedade. Eu tenho centenas de alunos, mais de 650 alunos hoje. Eu vejo isso diariamente. Eu vejo isso diariamente. Paciente denegrindo a fisioterapia porque não consegue resultado e também o profissional. Quem aí já viu isso? Paciente
Saem dizendo, fisioterapia não serve não, estou cansado de fisioterapia. Lógico, você está indo para o fisioterapeuta que não se capacita. Você está indo para o fisioterapeuta que não investe em conhecimento. Você está indo para o fisioterapeuta que não investe em atualização. Atualização. E essa atualização, gente, reflete na atualização do seu faturamento, a atualização do seu conteúdo, a atualização do seu raciocínio clínico, a atualização do seu posicionamento, a atualização da sua postura profissional. Enquanto você não entender isso, você vai querer conquistar o que você sempre sonhou sem evoluir, sem se capacitar. Você precisa passar pela capacitação constante para ter crescimento constante. Eu quero aterrissar aqui com vocês. A adesão do paciente é proporcional aos 3 pilares. Conhecimento, onde você agrega valor, onde você vai se posicionar e, através desse posicionamento, resultado e estratégia de tratamento que ninguém faz. Quando isso acontece, não tem outra. O paciente paga para ver. Quantas vezes você pagou para ver e se arrependeu? E quantas vezes você pagou para ver e foi excelente? Simplesmente pela comunicação de quem trouxe uma oportunidade para você. E você tem que ser a pessoa da oportunidade. Você tem que ser a pessoa que vai dizer, se você estiver comigo, é esse ponto que a gente vai tratar e o resultado vai ser esse, com sangue no olho, conhecimento, agregando valor e trazendo resultado para o paciente.